pessoal, então dando continuidade às nossas aulas, na aula de hoje, eu vou fazer algumas correções de exercícios da nossa lista de exercícios, referentes ao conteúdo, né, que nós já abordamos em sala ou na aula passada também. Aqui olhando para a nossa lista de estudo, o exercício 1 é um exercício teórico. Então, aqui a gente tem aquela diferença entre o termômetro de mercúrio e de álcool, que foi utilizado nas medidas do experimento 2, para as medidas de temperatura. Todos aqueles conceitos que foram colocados em sala de aula. Então, o termômetro de mercúrio, qual que é a diferença? Ele vai ser principalmente mais útil nas regiões de temperaturas maiores, porque o álcool ele tem um ponto de ebulição por volta de 78 graus e então não pode ser utilizado em temperaturas altas. Em contrapartida, o termômetro de álcool é interessante principalmente nas temperaturas abaixo de zero, porque ele tem um ponto de congelamento que é bem reduzido. Então, vocês têm essas características, né? E aqui o que deve ser feito é discutir essas diferenças. O mercúrio de álcool é mais tóxico por causa da toxicidade do mercúrio. Ele tem uma dificuldade de visualização um pouco maior, mas então ele tem essa vantagem de poder ser utilizado em temperaturas mais altas, porque o ponto de ebulição dele é alto. O termômetro de álcool tem uma toxicidade reduzida. Ele pode ser pintado, né? Então o álcool ele recebe na verdade um corante para facilitar a visualização do ponto a ser medido, e ele é bastante interessante para temperaturas então menores que zero. A pipeta graduada é uma pipeta que tem uma menor exatidão e precisão e permite medidas variadas de diversos volumes fracionados, enquanto a pipeta volumétrica tem um volume fixo, ela tem um volume nominal, então cada pipeta volumétrica tem um volume específico que vai ser medido e tem uma precisão e uma exatidão bem alta, bem maiores, né, do que as pipetas graduadas. A diferença da proveta e do Becker, então a proveta é utilizada para fazer medidas sem muita precisão de volumes que vão ser transferidos, enquanto o Becker ele até tem uma escala de volumes, porém a maior aplicação é conter líquidos e não fazer medidas de volumes específicos para transferências. Aí o exercício 2 e o exercício 3 eu corrigi na aula passada, vocês têm isso lá no portal, né? Tem as resoluções e os resultados. O nosso exercício 4 é um exercício de gráfico, que eu também expliquei na aula passada, mas fazendo a resolução então aqui desse exercício, o que nós temos? Precisamos traçar o comportamento da densidade em função da temperatura. Então, a densidade vai ser a variável dependente, porque ela depende dos valores de temperatura. E aqui na tabela, nós temos os valores para definir o nosso gráfico. Aí é fornecida aqui uma densidade de uma amostra e se pede para que se estabeleça qual a temperatura correspondente a esse valor. Então, com o gráfico já traçado, posteriormente deve ser feita uma extrapolação procurando essa densidade de medida para corresponder ao valor de temperatura que está sendo questionado no exercício. Tá certo? Bom, como fica esse gráfico? Então, a gente tem que estabelecer uma escala para o eixo X, que vai ser uma escala de divisão de temperaturas. Aqui no meu eixo eu coloquei, então, 1 centímetro igual a 5 graus, 2 centímetros igual a 10 graus Celsius. Então, eu vou andando aqui na minha escala e vou colocando os valores. E no eixo Y, eu tenho que colocar os valores de densidade. E foi escolhido uma escala aqui, né, para o eixo de densidade. Começando em 0,9, porque esses valores eram
da região de 0,9 a 1,2. Mamãe, quer fazer osso? Mamãe, quer fazer osso? Então, dando continuidade, eu estou aqui com a nossa lista de exercícios e estava falando sobre o gráfico do exercício 4. Então, no eixo Y, nós colocamos os valores de densidade e no eixo X os valores de temperatura. Daí, para saber, então, a qual temperatura essa densidade da amostra fornecida representa, eu tenho aqui o valor de 1,045. O que eu faço? Eu venho na minha escala de densidade, encontro esse valor. Então, aqui para mim, o valor de 1,050 está no meio, entre 1 e 1,1. Aí eu venho até a reta e rebato para encontrar então o respectivo valor de temperatura. Nesse caso aqui para mim está dando um resultado ao redor de 32 graus. E aí eu dou uma conferida, né, para ver se esse valor realmente pode ser dentro do esperado. Aqui eu tenho o valor de 1,011 para 39 graus e 1,095 para 25 graus. 32 está entre esse intervalo e o 1,045 também está dentro desse intervalo, quer dizer que é um resultado realmente viável. Ok? Então, esse seria o resultado da perguntinha 4. O exercício 5, 6 e 7 ainda não foram discutidos os aspectos teóricos, então ainda não precisa fazer esses exercícios. Vamos fazer o exercício 8, que é também de balanças, para reforçar aquele conceito de exatidão e de precisão. Então, aqui de novo eu tenho um comparativo de massas obtidas utilizando duas balanças diferentes. A massa real do objeto é de 5,05 gramas e foram realizadas 3 medidas em cada balança, na balança 1 e na balança 2. Aqui nós temos alternativas para responder esse exercício, mas a gente precisa fazer os cálculos para saber a resposta correta. Então, eu copiei essa tabela aqui embaixo para fazer as minhas medidas e estabelecer, então, o resultado real, o valor verdadeiro aqui da minha resposta. Então, eu tirei a média das massas da balança 1 e da balança 2, deu 4,98 para a balança 1 e 4,98 para a balança 2. Aí eu fiz o cálculo do erro relativo. Se vocês não se lembram, vocês devem ir até o caderno, né, para olhar lá. Então, o erro relativo é a diferença entre o valor medido menos o valor verdadeiro dividido pelo valor verdadeiro vezes 100. Então, foi isso que eu fiz aqui. Esse foi o valor da média. Para que eu não faça o cálculo para todos os valores, eu peguei o valor médio, 4,98, menos o valor verdadeiro, que é 5,05, dividido por 5,05 vezes 100, e deu 1,39% de erro relativo. O que o erro relativo representa mesmo? Ele representa o quanto eu estou me afastando do alvo, que seria então o meu valor real ou valor verdadeiro. Com esse erro, eu consigo calcular a exatidão da balança. 100 menos o erro representa a exatidão, e nesse caso deu 98,61. Na balança 2, a média também foi 4,98 e, portanto, o erro relativo também teve o mesmo valor de 1,39. Fazendo a conta para obter a exatidão, 100 menos o erro, também fornece 98,61% de exatidão. Significa, então, que as duas balanças têm a mesma exatidão. Para a precisão, o que está faltando calcular? Então, eu fiz aqui o cálculo da estimativa do desvio padrão. Então, esse é o S. A gente já viu que o S tem aquela conta, né, que deve ser realizada, que é a raiz quadrada
da diferença do xi menos o x médio ao quadrado, somando todos e dividindo então por n menos 1. Então foi assim que eu obtive o S aqui. Aí eu fiz para a balança 1 e para a balança 2. Qual que é o resultado? Quanto menor o desvio entre as medidas, maior a precisão da minha balança. Comparando, a balança 1 deu o valor de 0,040 e a balança 2, 0,075. Portanto, a balança 1 tem o menor desvio e é a balança mais precisa. Em relação às alternativas aqui do exercício, todas estão erradas, porque a balança 1 então é a mais precisa, as duas têm a mesma exatidão e, portanto, nenhuma das alternativas estão corretas. Ok? Os demais exercícios também não são ainda foco do nosso estudo, e aí a gente pode vir aqui para o exercício 11 para completar esse nosso estudo sobre densidades. Aqui no exercício 11 nós temos 3 perguntinhas. A densidade de 250 gramas de uma amostra de volume 41,8 é, então eu já fiz aqui o cálculo e deu 5,98 gramas por ml. A segunda pergunta é: um estudante precisa de 25 gramas de etanol para um experimento. Se a densidade do álcool é 0,789 gramas por ml, o estudante precisa de, aí eu fiz o cálculo aqui, e deu 31,7 ml. Densidade é massa sobre volume, então eu consigo relacionar tanto massa quanto volume e densidade. E no último, a massa em gramas de 15,0 ml de mercúrio, cuja densidade é 13,6 gramas por ml, é, então eu fiz o cálculo aqui nesse caso vai ser massa, volume vezes densidade é igual a massa, e a massa deu 204 gramas. Portanto, a alternativa que responde às 3 perguntinhas e, portanto, está correta é a alternativa A. Ok. Então, essas foram as resoluções, dos exercícios da lista por hoje. E na aula que vem, a gente vai começar um assunto novo. Então, qual que é o meu pedido para vocês? Vocês vão tentar fazer todos os exercícios que envolvam temperatura, massa, volume, densidade, cálculos de exatidão e de precisão, cálculos com densidade para verificar a pureza de material, e me escrevam sobre as dúvidas que vocês tiverem, porque na próxima aula a gente vai estar trabalhando então com uma nova experiência, um novo conceito, tá certo? Aqui no final da apostila, no final dessa lista, tem outros exercícios de densidade, então vocês, e também de precisão e exatidão de materiais. Então aqui, ó, vou começar de baixo para cima. Vocês podem fazer para estudar e fixar esse conteúdo aí. O exercício 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56 e 55. Também o 54 e o exercício 53 sobre densidade. Também é possível fazer o 52, 51, que são sobre aqueles conceitos iniciais do experimento 1. Ok? E aí vocês me enviem as dúvidas, me enviem mensagens, que na próxima aula a gente vai fazer a correção então de todos esses exercícios. Eu vou passar para vocês a correção desses exercícios aí,
para que a gente possa finalizar e começar um novo assunto. Tá certo? Então aqui, ó, começando do final da lista, do 51 até o final não, né? Com exceção dos últimos 2 exercícios. Com exceção desses últimos exercícios aqui, então vocês vão fazer do 51 até os 70, para que a gente possa fixar esse conceito de densidade, massa, volume, temperatura, gráficos, compostos, pico de Bunsen, combustão completa, incompleta, que foi todo o assunto que a gente viu até o momento. E aí, então, na próxima aula a gente corrige para começar um novo conteúdo. Abraços para vocês, fiquem em casa e continuem estudando.